Olá, bom, hoje então nós vamos fazer a lista de melhores quadrinhos lidos no ano de 2019. A lista de melhores livros já está aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também, caso você ainda não tenha visto. E vamos lá, né, aquela coisa de sempre, eu escolhi 10, dentre as que foram as mais marcantes, talvez, no ano passado, enfim, foram coisas que me divertiram pra caramba ao longo do ano, ou não, tá? Tem alguns quadrinhos aqui que foram pesadíssimos, e não é por isso que eles deixam aí de ser experiências de leitura sensacionais, tá, gente? Mas então, muito pelo contrário, inclusive. Mas então, vou fazer aqui com vocês primeiro algumas menções honrosas, né? Não entraram na lista de 10, mas também foram baitas leituras que eu fiz no ano passado, como por exemplo, o Dragão Negro. Pra quem gosta aí da história da Inglaterra, história das dinastias e tudo mais, tem aqui uma história de fantasia baseada aí mais ou menos na história dos Plantageneta. Então, assim, excelente quadrinho pra quem gosta desse tipo de história. Teve também o Virgem Depois dos 30, que foi um mangá assim que acabou comigo. E é aquele tipo de coisa que eu não sei se eu recomendo pra você, entendeu? Você tem que estar com muita vontade de ler uma história dessas. Foi o primeiro documentário em mangá que eu li na minha vida e, cara, que coisa! O mangá é espetacular, mas realmente o tema é pesadíssimo, mas enfim, é um baita de um mangá também. Teve o Bakuman, que eu não vou colocar na minha lista também de melhores, porque eu não terminei de ler ainda, eu não tô nem na metade ainda desse mangá, mas é um mangazinho que tá me divertindo pra caramba desde o ano passado. Teve o Fragmentos do Terror do Junji Ito também, que eu li no mês do horror do ano passado. Junji Ito, mesmo autor lá do Uzumaki, e essa HQ é também como se fosse ali um livro de contos, né? São várias historinhas de terror diferentes ali, olha. Se você gostou de Uzumaki, vale a pena dar uma olhadinha também nesse mangá. E eu vou colocar aqui nessas minhas menções honrosas o relatório de Brodeck também. Apesar de eu gostar infinitamente mais do livro, a HQ também é bem bacana. Então vamos lá, vamos às 10 HQs que eu separei pra minha listinha pessoal, tá, gente? Façam as listas de vocês aí nos comentários, por favor, compartilhe conosco quais foram os melhores quadrinhos que você leu em 2019. Esses aqui foram os meus, certo? Então eu vou mostrar sem, sei lá, sem ordem, não vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar. Apesar de que o primeiro lugar tá bem definido pra mim, mas enfim, no final do vídeo você fica sabendo então. Vamos lá, esse ano eu li os 2 primeiros volumes de Bone, e como são só 3, né, acho que eu já posso colocar aqui como uma das minhas melhores leituras. O terceiro volume já saiu, inclusive em 2019, mas eu não consegui ler ainda. Já li mais da metade, e gente, que quadrinho genial! Isso aqui é uma história de fantasia engraçadíssima, mas também bastante, como é que vamos dizer, pertinente. Você tem aqui umas críticas bem interessantes sendo feitas ao longo aqui dessa história, que tem cara de história para criança, mas não é. E é uma HQ legal pra caramba. É aquele tipo de quadrinho que você começa a ler pensando assim, vou ler só o primeiro capítulo. Quando você vê, você já leu o volume inteiro, porque o negócio é legal demais, sério. É uma das HQs mais legais que eu já li na minha vida. Tô economizando aí o terceiro volume, mas em breve eu devo ler também. Para essa lista eu separei também O Solitário, do Chabuté. Cara, que HQ bonita! Então assim, eu já tinha gostado muito do Moby Dick. Tinha gostado pra caramba do Pedaço de Madeira e Aço, mas esse aqui provavelmente é o mais bonito que eu já li até agora, né? Ainda tem bastante coisa do Chabuté para sair por aí. O pessoal do Pipoque Nanquim já anunciou que teremos aí mais novidades. Mas, cara, você pode começar tranquilamente por esse aqui, caso você não tenha lido nada do Chabuté ainda. Que trabalho bonito! Então, o Solitário vai contar a história desse personagem que vive solitário em um farol. E é uma história bonita pra caramba, com um final daqueles assim que, né, vão te fazer lavar os olhos de dentro pra fora, sabe como é? Então, bem bonito mesmo. Na época em que eu li esse livro, saiu o trailer daquele filme do Willem Dafoe e o rapazinho do Crepúsculo. Os dois vivem em um farol também. Eu acho que esse filme já estreou por aí, eu não vi ainda. Mas eu fiquei com o trailer desse filme na cabeça durante a leitura. E não é bem isso, né? Aqui é uma história realmente muito bonita, é um drama que vai fazer você aí repensar essa questão da solidão. Olha, lindão mesmo, viu, gente? Pode ler Solitário que vocês vão gostar. Da mesma editora, eu também li esse mangá espetacular, chamado então O Preço da Desonra. Cara, isso aqui é, sei lá, entrou pro meu top 5 de melhores mangás que eu já li na vida até o momento, né? Deve fazer o quê? Uns 5, 6 anos que eu tenho lido mangás.
mas esse aqui é um dos melhores com certeza. Isso aqui é uma história que me lembrou muito uns filmes que a gente costumava ver ali no começo dos anos 2000, do cinema chinês mesmo, né? Aqueles filmes tipo Hero, O Clã das Adagas Voadoras, né? Teve vários que saíram ali naquela época, e os filmes são lindíssimos, a gente até acabou revendo esses filmes por aqui, cara, cada filme lindo. Então, essa história me lembrou as histórias daqueles filmes, e o mangá é lindíssimo, o traço é das coisas mais bonitas que vocês vão ver por aí. Enfim, quero ler tudo do Hirata e estamos aí no aguardo de sair mais algum mangá aí também pela editora do Pipoca Nanquim. Mangá espetacular, inclusive eu recomendo este mangá aqui como mangá de entrada, caso você nunca tenha lido, por preconceito, enfim, tem coisas maravilhosas sendo feitas em mangás. Vocês não perdem nada por experimentar, então fica a dica aqui pra vocês também. Outra HQ lida em 2019 que eu achei sensacional é essa aqui, ó, Black Hole, do Charles Burns. Eu nunca tinha lido nada do Charles Burns e, gente, eu fiquei impressionada com essa HQ. Essa aqui é uma HQ que se passa ali nos anos 80, final dos anos 70, talvez. E é uma história a respeito de um grupo de jovens que começa a ter ali algumas anomalias físicas, digamos assim. Eles começam a ter, sei lá, uma segunda boca que aparece no pescoço de um rabinho que aparece no corpo da outra. E tudo isso, na verdade, tem a ver com uma doença sexualmente transmissível. E outro detalhe que eles vão trabalhar aqui também, não é só a questão do preconceito com o portador de DST, mas também com o estranho. Tem algumas situações de bullying pesadíssimas aqui nessa HQ também. Então essa é uma HQ que vai lidar com esses assuntos de um jeito bem interessante, com uma cara de filme também. Por conta dessa questão da doença sexualmente transmissível, essa HQ aqui também me lembrou um filme chamado It Follows, que em português ficou, se eu não me engano, A Corrente do Mal, é um filme mais puxado pro terror. Enfim, fica aqui a recomendação não só da HQ, como do filme também. Conheço muita gente que se decepcionou com aquele filme porque estava esperando realmente, né, um filme de terrorzão. Mas não é bem isso. Essas histórias têm mais a ver com o estigma que a pessoa que tem uma doença dessas, né, carrega. É interessante pra caramba, viu, gente? Enfim, essa próxima HQ aqui é a minha única HQ nacional da lista desse ano, que é então O Fio do Vento, do Camilo Solano. Gente, que HQ divertida! Como eu gostei disso aqui! Eu vou até deixar o link do vídeo em que eu comento sobre essa HQ aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha. Cara, eu não vou falar nada. Mas se você não conhece Camilo Solano, ó, pode começar pelo Fio do Vento, que eu acho que vocês vão se divertir pra caramba. Mas vejam lá meu vídeo, lá eu explico direitinho porque que eu gostei tanto dessa HQ. É uma história bem divertidona e tem a ver com essa imagem aqui desse cachorrinho triste enjaulado. Não é nada do que vocês estão pensando, não tem nada a ver aí com maus tratos a animais, não é isso não. Inclusive, uma das graças dessa HQ é essa coisa de você não saber pra onde é que você tá indo. A história começa de um jeito, de repente ela muda, com outros personagens, você vai conhecendo a história desse pai e filho que, ó, não vou dizer mais nada, vejam lá o vídeo e leiam também O Fio do Vento. Dentre as minhas melhores HQs do ano passado, não poderia ficar de fora também O Paraíso Perdido, do Pablo Auladel. Este aqui é um trabalho impressionante de adaptação de um classicaço para quadrinhos. Isso aqui ficou a coisa mais linda do mundo, na minha opinião, né? Muita gente não gostou da arte dessa HQ, mas aqui você tem resumida, né, a história do Paraíso Perdido. Cara, eu acho a arte lindíssima, uma coisa meio feita a carvão, enfim. E aqui você tem, então, a história de como Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Nós lemos essa HQ junto com a leitura do Paraíso Perdido na nossa leitura conjunta de 2019. E a HQ é impressionante pra caramba. Então, se você ainda não deu uma olhadinha nela, deixa essa dicona aqui pra vocês. Isso é lindo demais. Outra HQ que me deixou muito impressionada, essa aqui foi uma leitura que eu fiz mais pro fim do ano, foi essa aqui, ó, The Underwater Welder, do Jeff Lemire. Em português, o título dessa HQ ficou O Soldador Subaquático. Uma das coisas mais impressionantes aqui nesse trabalho é a questão do uso da linguagem. Então, o texto, né, eu li essa HQ em inglês, depois vocês confirmem pra mim se em português ficou com esse efeito também. Isso é bem importante, aliás, se isso se perdeu na tradução é uma pena. Mas o ritmo da HQ tem a ver com o ritmo da linguagem também. É quase como se o roteiro tivesse sido escrito em forma de poema, em diversos momentos aqui. Tem uma questão de repetição também, que é muito interessante. E essa é uma história de resgate, não só de memórias, mas de relacionamentos familiares também. Olha, uma história muito bonita. Eu já gostava bastante do Jeff Lemire. Quando eu comecei a fazer vídeos de quadrinhos e mangás aqui no canal, eu comecei a ler o Sweet Tooth e fiquei impressionada pra caramba.
Li outras coisas dele também, mas por enquanto The Underwater Welder é a minha HQ favorita desse cara sensacional. Então fica aqui essa dicona pra vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links pra onde vocês podem encontrar essas HQs. Essa aqui é uma que, se eu fosse você, eu consideraria bastante ler aí nos próximos meses, certo? Agora eu vou relembrar com vocês algumas das minhas melhores leituras do ano passado, que não estão mais aqui comigo. Então foram HQs que eu sorteei pra vocês ou que estão emprestadas, enfim. Vamos começar ali pelo Marcha para a Morte. Esse mangá é uma coisa absurda também. Aquilo que eu falei pra vocês. Quem não lê mangás por preconceito tá perdendo cada história, gente. E o Marcha para a Morte vai contar pra gente uma história da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista japonês. E ali você tem uma história de um grupo de soldados que sobrevive, mas enfim, a guerra está sendo perdida. E dentro do código de honra deles, né, eles não podem sobreviver, eles precisam se matar. Então a HQ inteira discute essa questão, né, do suicídio em meio à guerra. E você tem diversos soldados que simplesmente não querem se suicidar. Ou porque eles ainda acham que tem muito para contribuir, né, pro seu país, ou porque, sei lá, 1000 motivos aí para não se matar, certo? Olha, é uma HQ impressionante. Vocês estão vendo a capinha aqui do lado? Ó, vale muito a pena conhecer esse mangá também. No ano passado eu também li completo, né, o 20th Century Boys, que é do mesmo mangaka de Monster, que é o meu mangá favorito de todos os tempos. Vocês viram que está sendo reeditado pela Panini? Olha, não vão me perder essa reedição, hein? Aquela reedição especial, tá bem bonita. Tô até pensando em refazer minha coleção, mas enfim. Esse 20th Century Boys também não fica muito atrás de Monster, não. Aqui Monster é uma obra-prima. Aqui você vai ter a história de um grupo de crianças que inventam ali em uma brincadeira uma história do futuro, né, uma história apocalíptica, e quando eles crescem, tudo aquilo que eles tinham bolado nessa historinha acaba acontecendo. Então, em boa parte do mangá, você tem esses adultos tentando entender o que foi que aconteceu, como é que aquela história que eles inventaram quando eu era criança estaria acontecendo naquele momento. E é uma história tenebrosa, né? Como eu falei pra vocês, é uma história apocalíptica. E conforme você vai se aproximando do final desse mangá, a história fica impressionante. Em algum momento ali pela metade daquele mangá, a história meio que se perde, fica um pouco cansativo de acompanhar 20th Century Boys, mas pro final você percebe que valeu super a pena ter lido o mangá por completo. Então acaba sendo uma história, na verdade, sobre remorsos, né, de coisas que aconteceram na sua infância. Sabe aquelas coisas erradas que você fez quando você era criança, aquelas briguinhas que você não resolveu e tudo mais, enfim. No fim das contas, esse mangá tem um pouco a ver com isso também. Olha, é mais um mangá impressionante do Urasawa. E por fim, eu vou comentar com vocês rapidamente também sobre a minha melhor leitura de mangás, na verdade, né, do ano passado, que, gente, não tem jeito, foi Boa Noite Pum Pum. Esse é um mangá que eu passei adiante pra vocês também, porque eu não ia querer reler isso de jeito nenhum, mesmo porque, olha só, a gente já tá no começo de 2020 e eu ainda me lembro com detalhes de diversas coisas que eu li nesse mangá. É um mangá dolorido pra caramba, é um mangá sobre depressão. Ele começa como uma história de depressão infantil e depois você vai vendo o desenrolar de tudo isso. É uma história seca pra caramba, o mangaka não vai passar a mão na sua cabeça em nenhum momento, ele não vai te poupar de nada, de nenhum detalhe. Quando você chegar ao final da história, acontece uma coisa ali que vai partir o seu coração, se é que ele ainda não tinha sido partido ao longo, né, dos, sei lá, 6 volumes, né, até você chegar ao último. Mas é mais um trabalho impressionante do Inyo Asano. Se vocês nunca leram Solanin, que é um mangazinho mais curto dele também, são só 2 volumes, sai pela LPM, se eu não me engano. Triste pra caramba que vai discutir a juventude, mas os personagens daquele mangá já têm ali seus 20 e poucos anos. Nesse mangá, né, no Boa Noite Pum Pum, ele vai tratar desses personagens desde a infância mesmo. E você vai tendo ali um retrato de como, né, a depressão, quando ela não é tratada como deveria ser, né, pode se desenrolar aí ao longo da vida. Olha, é aquilo, né, muita gente vai desviar do Boa Noite Pum Pum por conta, né, do conteúdo. Mas quem conseguir ler esse mangá do começo ao fim, é um baita de um mangá, mas é uma história realmente pesadíssima. Mas não tem jeito, foi a minha melhor leitura de HQ e mangá do ano passado. Fazer o quê? Então é isso, gente. Depois vocês me contem aí nos comentários se tivemos aí algumas coincidências, né? Se na sua lista também tem alguns dos meus quadrinhos favoritos de 2019. Deixa pra gente, né, a sua listinha pessoal também. Dessa forma a gente pode também incrementar aí nossa listinha de 2020.
E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.